Olá, pessoal! Não sei em que momento vocês vão assistir essa teleaula, até porque é semana de carnaval, né? Então, estamos gravando essa aula. Queria ter começado aqui com um ritmo um pouquinho mais animado, né? Mas projeto, ritmo de carnaval, aí acho que não combina muito o clima, né? Não é o mesmo clima. Mas vamos lá para os nossos objetivos da teleaula de hoje e, em sequência, a gente já entra no conteúdo. Elementos de medição. Elaborar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Compreender os vínculos entre tarefas para a elaboração do cronograma detalhado do projeto, dimensões do projeto e importância relativa do sucesso. Bom, pessoal, nós já fizemos uma introdução ao que é projeto, à importância, aos problemas que ocorrem na comunicação entre o cliente, né, aquele que contrata um gerente de projeto ou uma equipe de projeto. Falamos um pouco, né, da origem e um pouco das fases também que compõem um projeto. Então, agora a gente vai caminhar um pouco mais e a gente vai trabalhar outros elementos que são fundamentais. Eu gostaria de só ressaltar que alguns alunos me procuraram pelo fórum e disseram, ou por mensagem, disseram que estavam com algumas dúvidas em relação à elaboração daquelas primeiras etapas. Então, assim, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é, quando vocês passarem uma dúvida, escrevam que tipo de dúvida que é. Ah, eu tenho dúvidas em como elaborar, mas qual tipo de dúvida? Às vezes eu vou começar a explicar o projeto do começo ao fim, ou a atividade do começo ao fim, e fala, não, mas era só aquele ponto. Então, já faz uma pergunta direcionada, já especifica o que você não está entendendo, ou o que está na sua cabeça, para que eu possa direcionar e vocês possam desenvolver a atividade, tá? A qualquer momento. Então, se vocês na primeira etapa ficaram com alguma coisa ainda em haver, que vocês ainda não entenderam direito, pergunta no fórum dessa semana, ou manda por mensagem a qualquer momento, que eu respondo a vocês e explico o que vocês estão tendo dúvida, ok? Então, vamos voltar, né, para o nosso contexto e pensar um pouco de forma, pensando o projeto, né? O que seria esse pensando o projeto? Vamos começar a treinar o nosso cérebro, treinar a nossa pessoa a trabalhar do modo como o projeto exige. Por quê? Vai ajudar a gente em uma série de elementos, até no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Pensar com o foco que se pensa num projeto ajuda a não perder tempo, a otimizar os recursos, enfim, a trabalhar melhor. Até porque, quando a gente fala em projeto, a gente está falando em organização, em sistematização, a gente fala em organização de cada tarefa. Então, se você começar a treinar, escrever quais são, por exemplo, todas as tarefas que você tem no dia. Descrever as suas tarefas, é um exercício no começo. Depois você não vai precisar mais fazer isso. Ver quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa. Ver depois quanto tempo você vai gastar, se vai gastar dinheiro ou não. Você consegue roteirizar o seu dia, você consegue fazer as coisas melhor ou ver onde você pode encontrar problemas. E pensando dessa forma, treinando o seu cérebro a pensar desse jeito, você vai ver como muitas coisas no seu dia a dia, do seu trabalho, vão melhorar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em projeto, a gente tem que pensar em quais são os elementos que eles possuem. Nós temos que pensar também em planejá-los. Nós temos que pensar também em vínculos. Quais são os vínculos que esses projetos têm
com os objetivos organizacionais, porque as organizações, elas definem objetivos, e esses objetivos, eles precisam ser alcançados, e temos também as metas, isso quer dizer, a forma como nós vamos alcançar os objetivos, a forma como a organização vai se estruturar para alcançar os objetivos. E aí, quando surge um projeto, precisa ter a certeza que a forma e o tipo de projeto estão alinhados com os objetivos. Por quê? Se eu não tiver alinhamento, o foco não será dado e os resultados não serão bons para a organização. Ou eu vou ter que redesenhar os objetivos, ou o projeto vai ter que ser alinhado a eles. Bom, mas será que eu posso mudar o objetivo em função de um projeto? Tudo vai depender do foco. Se o projeto foi criado, por exemplo, para uma nova função, uma nova fusão, isso quer dizer, duas empresas, uma empresa comprou a outra, ou uma fusão entre duas empresas formando um grupo. Nesses casos, o que acontece? Os próprios objetivos deverão ser alterados e provavelmente estarão inclusos também dentro do projeto de fusão. Por quê? Porque cada empresa tem o seu objetivo. E quando ela fusiona, ou quando ela é adquirida por outra, o objetivo vai ser adequado, vai ser adaptado, vai sofrer alguma mudança. E aí ele vai entrar dentro do projeto também o alinhamento dos objetivos da empresa. Agora, se a empresa já tem norte, se a empresa já sabe onde ela quer chegar, ela já sabe o que ela quer, o projeto tem que estar alinhado. Se você visa trabalhar com eficiência e eficácia, você quer conseguir mercado, e aí o projeto vem para derrubar esse mercado que você fixou como objetivo a longo prazo, se você está num ramo e aí o projeto vem para tirar você desse ramo, aí tem que verificar a incoerência ou se ele é realmente adequado ao projeto. Ou se o seu objetivo já não vale mais. Então, lembrando das aulas de estratégia, né, que vocês estão tendo, inclusive, agora, vocês devem ter tido essa matéria, esse pedaço, mas quando você alinha objetivo, visão, missão, você tem que olhar se está tudo coeso. Se não tiver, algumas alterações podem até ser feitas, mas tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os funcionários, eles já conhecem a visão, a missão, o que se espera deles e tal. Então, um projeto não pode vir para mudar isso radicalmente, a não ser que o foco do projeto seja justamente fazer essa adequação, tudo bem? Que mais? Precisa pensar em alocar os recursos para a elaboração do orçamento detalhado de projeto. Aqui a gente já começa, a gente não está mais na fase conceitual, onde você imagina, ou supõe, ou tem uma ideia do que vai ser o projeto. Você já começa a planejar esse projeto. E aí no planejamento, depois vai entrar a parte de execução, aí o grau de detalhamento tem que crescer. A fase de planejamento é justamente a fase onde o projeto começa a criar corpo, onde ele começa a ficar robusto, complexo, e aí você vai abrindo todas as tarefas que você pensou no escopo, você começa a detalhá-las nessa fase de planejamento. Mas a gente precisa pensar o seguinte, nós falamos de projeto de sucesso, de projeto que fracassou, e a gente precisa pensar em como medir o sucesso de um projeto. Bom, eu preciso pensar no sucesso do projeto, por quê? Porque eu quero que meu nome como gerente de projeto seja no ápice, no auge, dizendo que os meus projetos têm sucesso. Não é só isso. Nós falamos agora há pouco em alinhamento com os objetivos da organização. A organização, ela visa lucro, sempre, né? Então, para isso, eu preciso ter a consciência de que meu projeto deve gerar lucro. Se ele não gerar lucro, se ele não melhorar a empresa, então ele não tem razão de existir. E como que a gente mede o sucesso? A gente mede o sucesso por 5 itens. A eficiência, o impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso comercial e direto e a preparação para o futuro. Bom, estamos aqui falando de uma série de elementos que vão fazer com que qualquer um possa medir o sucesso do projeto. Então, se a gente for falar de eficiência, a gente tem que pensar o quê? Em cumprir o cronograma.
o tempo, né? Se a gente estipulou que o projeto vai durar 8 meses, ele tem que durar 8 meses. Se nós projetarmos 1 ano, tem que durar 1 ano. E quanto mais próximo dessa data, mais eficiente ele é. E cumprir o orçamento, realmente. Imagina como a gente falou no caso da Opera House, em que você quer 7 milhões, você estipula que você vai gastar 7 milhões e você gasta 100 milhões. Você fala que você vai fazer em 6 anos, eu acho, e acabou, ou 5 anos, e acabou sendo em 16. Isso quer dizer, isso não é ser eficiente. Então, se a gente fosse analisar aquele projeto sob a ótica da eficiência, ele realmente não foi. Em compensação, a gente vai acabar usando esse exemplo para ver todos esses itens, tá? Bom, resultado obtido. O resultado até que a longo prazo foi excelente, porém a curto prazo não. Por quê? Porque gastaram muito mais do que deveria. E você pode definir outros tipos de eficiência, como a equipe, a forma como você avalia o desempenho da equipe. No impacto do cliente, cumprir com os requisitos e especificações. Significa o quê? O cliente que contratou a sua empresa, você cumpriu com o que ela esperava? Você conseguiu atender às necessidades, os requisitos que ela colocou para você como gerente de projeto? Se você conseguiu, então você tem um resultado positivo aqui. Sim, então você conseguiu cumprir. Então, dentro do impacto no cliente, você consegue, sim, ter sucesso. Outros pontos também, o benefício. Bom, se você desenvolver um projeto que cumpre com os requisitos e especificações, mas que não atinge ou não traz nenhum benefício, já deveria ter revisto isso antes. Você deveria ter adequado ao seu cliente. Opa, vamos aqui para a telinha? Obrigada. O benefício tem que ser real para o cliente. Outra, ele permite uma extensão de uso? Bom, o Opera House ele tinha, a priori, a função qual era? É uma casa para ópera, para shows musicais, mas Opera House, então é a casa da ópera. Mas ele funciona também como que ele criou uma extensão, que é a visitação turística pela obra, que é pelo monumento que ele se tornou. É um dos prédios mais conhecidos no mundo. Então, ele tem aqui, sim, uma extensão de uso. Ele foi concebido para ser um local para ópera, e aí ele foi muito adiante. Ele se tornou um site de visita, né? Um local, site no sentido de local, um local de visita para turista, um point turístico. Outra, satisfação e lealdade do cliente. Se você conseguiu gerar isso, se o teu cliente, quando você entregou o projeto, ele ficou satisfeito e fala, nossa, tudo que eu tiver que fazer agora, eu vou fazer contigo, porque realmente eu confiei no teu trabalho, gostei, vou te indicar, perfeito, você conseguiu desenvolver um projeto de sucesso. E o reconhecimento da marca por meio do projeto que você desenvolveu. Se você conseguiu desenvolver um projeto que fez com que a marca tivesse um fortalecimento perante o público dessa marca, você também pode dizer que o impacto foi muito bom. Por consequência, o impacto na equipe. Aí você vai medir. Agora, não é mais o que você fez para o cliente. Gente, quando eu estiver falando de você, eu estou falando do gerente de projeto, da equipe de projeto, tá? Então, o gerente de projeto, ele vai medir o sucesso olhando como estão as pessoas que trabalharam com ele. Ficaram satisfeitos? Não ficaram? Estão motivados? Estão com vontade de desenvolver mais? O moral dessas pessoas está bom, não está? As pessoas estão trabalhando com vontade? Elas estão estimuladas? Você consegue ver um pouco de paixão, né? Não adianta dizer que não se tem paixão. A gente precisa de paixão para fazer as coisas. Então, se a tua equipe tem paixão, se a tua equipe, você consegue perceber que elas realmente estão vestindo a camisa do projeto, então é um projeto de sucesso, porque ele consegue estimular. E uma pessoa estimulada, com vontade de fazer, ela vai produzir muito mais. Que mais? Está propiciando o desenvolvimento de habilidades? Às vezes as pessoas elas não nascem sabendo. Então elas vão aprendendo à medida em que elas vão exercitando ou trabalhando em determinadas áreas. Se você percebe que há um desenvolvimento de habilidades nas pessoas da equipe, ótimo, sucesso.
Crescimento, né? As pessoas crescem como pessoas, vão para trabalhos maiores, elas vão talvez deixar a tua equipe, mas elas vão trabalhar em projetos maiores depois, quando esse encerrar. Então, você pode perceber que o teu projeto fez com que algumas pessoas tivessem um crescimento muito bom. Ou também você pode medir pela retenção. As pessoas querem continuar trabalhando com você. Por quê? Porque elas enxergam possibilidade de se desenvolverem ou de exercerem aquilo que elas fazem de melhor. E se o nível de estresse é baixo, você pode dizer que o seu projeto é de sucesso, ele é bem gerenciado. Já voltado para o sucesso comercial e direto, aí é avaliar as vendas, os lucros, a participação, retorno sobre investimento, fluxo de caixa, qualidade no serviço, tempo do ciclo do produto, medidas organizacionais e aprovação regulatória dos órgãos, né? Então, se você consegue aumentar as suas vendas, aumentar o seu lucro, aumenta a participação de mercado, que é o market share. O retorno sobre investimento é bom. O fluxo de caixa se equilibra. Há uma qualidade percebida no serviço pelo seu cliente. O tempo de ciclo do produto é mais longo. Aqui a gente está falando do tempo do ciclo do produto, se ele é mais tempo vaca leiteira, lembra? Né? Se ele é ABCG, se ele é uma criança prodígio, se é estrela. O que traz dinheiro para a empresa? Não seria as vacas leiteiras, aquele que traz caixa para a empresa? Se o teu projeto gerou um produto que faz com que o ciclo dele seja muito maior, então também é considerado um projeto de sucesso. Por quê? Quanto mais tempo ele ficar como vaca leiteira, mais caixa ele vai trazer para a empresa. A empresa se torna rentável. Ela não leva caixa, ela traz caixa. Então, isso também é retomando um conceito aí de marketing e um pouco dentro da estratégia também. E a preparação para o futuro? Se você consegue trazer novas tecnologias, abrir para novos mercados, ou abrir uma nova linha de produto, quando a gente fala de produtos efetivamente, se você consegue desenvolver uma nova competência central da empresa, o que seria competência central? Seria você trabalhar com o core business, o que a empresa faz melhor. Aí você consegue desenvolver uma nova competência, como, por exemplo, gerenciar o canal logístico. Ótimo, perfeito. Você criou uma nova competência central e você deu competitividade para a empresa. E uma nova capacidade organizacional, ou seja, a empresa passa a descobrir novas formas de ser, de estar dentro desse mercado. Bom, como a gente não vai ter a nossa interrupção, né, para perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam as perguntas no fórum. Eu vou repetir isso várias vezes, por quê? Dúvida nunca é bom. Perguntar é ótimo. Ah, mas se eu fizer uma pergunta boba, não tem nada, ninguém vai ver, sou eu só que leio e eu que respondo. Então, perguntem, mas não fiquem com dúvida. Aqui, para o sucesso do projeto, assim, curto prazo, médio prazo está aqui e longo prazo está aqui. Então, aqui a gente pode ver a eficiência, o impacto no cliente, sucesso comercial e a preparação do futuro. Quanto mais a longo prazo você conseguir esticar essas dimensões, maior será o sucesso do projeto. Ok? Bem simples. E a importância relativa, né? Conclusão do projeto e o tempo. Bom, eu trabalho aqui com, a partir do momento que eu grau de importância, a gente tem aqui o grau de importância e aqui o tempo. A eficiência, ela entra logo no começo, porque terminou o projeto, eu já posso avaliar a eficiência. O impacto no cliente e na equipe, o sucesso comercial e preparação para o futuro se torna cada vez mais importante, só que eu só vou poder analisar mais para longe. Então, quer dizer, mais a longo prazo eu vou poder avaliar a preparação para o futuro. Por quê? Se a preparação para o futuro, gente, eu só vou saber no futuro se eu me preparei bem, ok? E quanto mais próximo do final da conclusão do projeto, eu posso avaliar mais os itens que estão diretamente ligados com o próprio projeto, com a administração, né? Com a administração do projeto. Então, esses dois primeiros itens estão mais ligados à administração do projeto. Bom, ciclo de vida aqui,
a gente está falando agora dessa fase de planejamento, que é a fase 2, que requer um pouco mais de recurso. Estou aqui, eu uso um pouco mais de recurso e um pouco mais de tempo. Lembrando que a fase 3 é onde eu vou utilizar mais tempo e mais recurso. O que é um planejamento? É um refinamento dos objetivos, do escopo e desenvolver o curso de ação para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. Isso está escrito no PMBOK, que é o nosso livro de apoio, que é o roteiro, né, que o PMI e os gerentes de projeto que são certificados utilizam para gerenciar projetos. Então, essa é uma definição que se encontra no próprio PMBOK. O que envolve a fase de planejamento? Então, o detalhamento das metas e objetivos. Quando vocês fizeram a proposta básica, né, o Project Chart ou a proposta básica, o PB, vocês colocaram metas e objetivos com base na proposta aprovada. Aqui, aliás, com base não, aqui não foi aprovado. Vocês determinaram metas e objetivos e passaram para aprovação. Depois da aprovação, vocês vão entrar aqui na fase de planejamento. E aí sim, vocês vão detalhar um pouco melhor essas metas e objetivos. Mas por que eu tenho que detalhar? Eu já coloquei lá. Bom, quando você faz a proposta básica, você faz realmente com uma visão mais macro, você não detalha muito. Você pensa em grandes linhas. No planejamento é obrigatório você detalhar, você afunilar, você aprofundar, tanto nos objetivos quanto nas metas também. Vai definir o gerente de projeto. Aí você vai me falar assim, bom, mas espera aí, já não é um gerente de projeto que apresenta a proposta básica? Muitas vezes não. Muitas vezes o gerente de projeto ele vai ser contratado depois da proposta básica. A proposta básica ela pode ser preenchida, pode ser desenvolvida por alguém da empresa que faz o projeto e entrega para aprovação. Aprovou, ele vai atrás da equipe. Então, no momento em que isso acontece, no planejamento eu tenho que definir quem será o gerente de projeto e quem será a equipe que vai trabalhar. Tá? Então, existem alguns casos. Você tem os casos onde o gerente de projeto é o próprio que desenvolve a proposta básica. Você tem os casos onde as empresas estão passando por algum momento, tal, e de repente um funcionário resolve desenhar um projeto para resolver os problemas da empresa. E aí, neste momento, ele vai apresentar a proposta básica, recebe um aval, tem a verba, aí ele vai lá e corre atrás do pessoal para tocar o projeto. Por quê? Porque ele não é um gerente de projeto, ele não tem as habilidades e competências necessárias para tocar o projeto. Detalhamento, então, das atividades e a EAP. Tá? Nós vamos montar aqui a EAP. Programação das atividades no tempo. Opa, o que é isso? Cronograma. Determinação dos resultados tangíveis a serem alcançados. Programação da utilização e provisão de recursos necessários. Dinheiro, tempo, pessoas e materiais. Ok? Então, é nessa fase que nós vamos colocar tudo isso. Existem duas formas, tá? Duas abordagens para você fazer esse planejamento. O tradicional, onde você tem como meta o tempo, o orçamento e os requisitos, muito utilizados por pequenas empresas, e no adaptativo você coloca ROI e critérios múltiplos além do tempo, orçamento e requisitos. O plano, atividades para satisfazer a restrição tripla, tempo, orçamento e requisitos. Então, o plano tem que satisfazer essa restrição do que você precisa. E o adaptativo, organização e um processo, metas e resultados do negócio. Ele é mais abrangente. Ele não se limita apenas aos recursos que eu preciso. O planejamento é feito no início do projeto. No projeto adaptativo, início e ajustes. Quer dizer, permite alguns ajustes ao longo do tempo. Então, o projeto ele vai sofrer ajustes ao longo do tempo. Quanto aqui, o planejamento ele é feito no início do projeto e acabou. Tem que se ater a ele. Aqui ele não é flexível. Ele é rígido e focado. Aqui tem que ser flexível, mutável e adaptativo às condições que se apresentarem.
O trabalho é previsível, é certo, é linear e é simples. Aqui é totalmente o oposto, é imprevisível, incerto, não linear e complexo. Por que é isso? Gente, porque não tem regra, porque vai mudar, porque ele vai se adaptar, porque ele vai sofrer alterações durante o curso do projeto. Então, o adaptativo, quem consegue trabalhar com o adaptativo é muito mais flexível, mais dinâmico, é mais arrojado. Quem trabalha com o modelo tradicional de projeto são aqueles que são um pouco mais tradicionais, vamos usar essa palavra, né? Para não dizer, a gente não vai falar quadrado, mais regrados, mais convencionais, que arriscam menos. Okay? Que são mais comedidos, eles tomam mais cuidado. Então, isso também vai de acordo com o tipo de projeto e vai de acordo com o perfil do próprio gerente de projeto. O controle identifica os desvios e recoloca nos trilhos. Já no caso do adaptativo, ele vai identificar as mudanças e vai ajustar o plano. Distinção, todos os projetos são iguais. E aqui ele considera que todos os projetos são diferentes. E o estilo gerencial aqui é sempre único e aqui ele vai sempre se adaptar às necessidades do projeto, do mercado, da empresa e do que vai acontecendo no andar da carruagem. Bom, fase 2, então, estamos utilizando aqui, só para deixar vocês mais norteados, estamos utilizando o modelo tradicional. Por quê? Porque, gente, é mais fácil eu ensinar para vocês o tradicional, o certinho, o quadradinho, sem muita variação, do que ensinar para vocês, é assim, mas também pode não ser. Senão fica muito vago, fica muito fora do contexto. Então, o tradicional é o que o PMBOK criou com aquele roteiro, com aquele guia. Significa que o adaptativo não utiliza o PMBOK? Não, claro que não. Ele vai utilizar também as etapas, fases, os controles, as planilhas orçamentárias, o passo a passo, criar métricas, criar formas de controle, como ajustar, como não ajustar, como documentar. Ele vai criar tudo isso. Só que no modelo tradicional ele não permite uma variabilidade muito grande, aliás, quase nenhuma. Ele segue do começo ao fim como ele foi pensado. Então, na fase 2 do modo tradicional, o delineamento dos procedimentos de acompanhamento e controle são feitos. Também é feita a estruturação do sistema de comunicação e de decisão. Quem decide o quê? Quem comunica o quê? De que jeito? De que forma? Utilizando que tipo de canais? Designação e comprometimento dos técnicos ou das pessoas especialistas em determinadas áreas, e treinamento dos envolvidos, caso necessário. Também, aí a gente está retomando aqui, né? Deixa eu ver, atividades no tempo, isso aqui a gente já colocou. Vou passar aqui. Como você vai acompanhar e controlar os resultados? São perguntas que você tem que fazer na hora de responder. Qual será o canal de comunicação? Haverá divisão de decisão? Quem serão essas pessoas que vão decidir? Como elas vão fazer? Qual é a divisão? Qual é o grau de decisão que cada uma delas vai ter? O treinamento dos envolvidos. Quem vai fazer o quê? Quais as habilidades, as competências, o perfil? É necessário o comprometimento, mas eu preciso saber quem vai fazer o quê e quem possui as habilidades e as competências necessárias para cada tipo de atividade. Lembrando, eu não posso trazer um amigo meu para trabalhar um projeto só porque ele é meu amigo. Ele tem que ter a competência, ele tem que ter a habilidade para realizar as atividades as quais eu vou delegar para ele. Tá? Deixa eu ver aqui mais. Bom, aqui, processos essenciais. Eu vou planejar o escopo, eu detalho o escopo, e aí eu vou para onde depois? Eu estou passando do 5.3, eu estou dividindo em 6 e em 7, mas por quê? Porque quando eu penso num projeto, eu tenho que pensar o seguinte, eu planejei o escopo, eu detalhei o escopo, então o escopo vão gerar várias atividades, está aqui. Simultaneamente, eu preciso saber que tipo de recursos eu vou precisar para cada uma delas. Então, cada atividade vão requerer alguns recursos. X pessoas, Y tempo, W dinheiro e Z
materiais. Então, cada etapa pode requerer mais ou menos, não necessariamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer simultaneamente, a partir do momento que eu estou detalhando e criando, né, a EAP, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou definindo as atividades e planejando já os recursos que eu vou precisar para cada uma delas. Simultaneamente, eu preciso sequenciá-las com ordem de prioridade, de acontecimento, de tempo, em função também dos recursos que eu vou ter. Eu preciso saber quanto tempo vão durar cada uma delas. Por quê? Se eu preciso de pessoas que vão estar em 3 atividades ao mesmo tempo, eu preciso saber como organizar essas atividades de modo que as pessoas possam atender as 3 atividades dentro do tempo e que não prejudique o bom andamento do projeto. E preciso avaliar também, em paralelo, a estimativa dos custos. Quanto que esses recursos aqui vão custar? Aí eu desenvolvo o cronograma, faço um orçamento de custos e desenvolvo o plano de projeto. Putz, mas é fácil? É difícil? Gente, é um nó. Sabe aquela coisa de ficar montando? Vocês não sabem como é que é montar os cronogramas de teleaula quando nós temos 4 períodos rodando, né? A gente acaba tendo 4 por dia. Então, você tem que montar a escala dos professores temáticos, dos professores auxiliares, para eles não terem duplicidade. É exatamente isso que acontece no projeto. Você tem que analisar o tempo, o horário, não deixar encavalar atividades. Por quê? Se encavalar, uma pessoa não vai poder fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Vai desenvolver, né? Aqui eu faço A, aqui eu faço B. Não dá, a gente não foi programado para isso. Então, a gente precisa estipular uma rotina para que o fluxo de trabalho seja contínuo e a entrega dos subprodutos de cada etapa não fiquem comprometidos, ok? Bom, o que você quer alcançar e como você vai fazer isso? O que você espera do projeto? Então, aqui envolve planejamento e definição dessas questões, visando sempre o produto final. Só faltou fazer um narizinho aqui para virar uma carinha, né? Enfim, administrar o escopo é justamente chegar a algum lugar da melhor maneira, atendendo às necessidades e atendendo o produto final que o projeto vai desenvolver. Processo, o que é planejamento do escopo, então? É o que define a escolha do leque de produtos que será oferecido ao cliente. Então, quando você está planejando o escopo, você pensa o seguinte: bom, eu tenho lá uma fábrica, por exemplo, a fábrica da Boeing. A Boeing vai criar de tempos em tempos alguns protótipos para vender aeronaves que possam cruzar o oceano, gastando menos combustível, sendo mais leves, que possam carregar um número X de pessoas em segurança, tal. Mas já inventaram tantas aeronaves, mas vão continuar melhorando. Melhoram o processo de voo da turbina, a Airbus criou aquele de 2 andares, né, tal. Enfim, quando os engenheiros começam a desenhar o projeto de avião, eles não vão apresentar um só modelo. Eles vão apresentar uns 2 ou 3 protótipos para que o cliente possa escolher. Na aviação executiva também isso acontece. Por quê? Eu vou ter o protótipo com espaço interno maior ou eu vou ter um protótipo com tanque de combustível maior. Isso influencia no tamanho da cabine, na quantidade de pessoas, no layout possível dentro da cabine. E aí, a equipe de projeto ela vai gerenciar o escopo de modo a atender às necessidades do cliente final. Quem vai comprar a aeronave? Então, mediante quem vai comprar a aeronave final, eu vou desenvolver alguns protótipos, não muitos, mas uns 2 ou 3 protótipos, para que sejam escolhidos, e aí vai ter, não, esse aqui é melhor. E aí, por unanimidade ou por uma série de fatores, o cliente vai decidir que tipo de aeronave ele quer. Se pega uma grande companhia, uma TAM, pega uma, British Airways, pega uma Air France e as grandes companhias, a Emirates e tal, eles compram basicamente das mesmas fábricas. E aí, o que acontece? Você faz um questionamento, você apresenta os protótipos na feira da aeronáutica, e aí os clientes vão lá e escolhem. E aí é produzido aquele que é mais solicitado, que tem mais saída. Aí eles vão optar por fabricar o melhor ou aquele que tem maior rentabilidade. Foco. Foco é vital. Extremamente importante, eu diria que é vital. Em projetos, se você perder o foco, você perde o projeto.
Se o foco não estiver no que o escopo determina, o projeto está fadado ao fracasso. Por quê? Porque o foco vai diminuir a abrangência e possibilita maior acerto na obtenção de resultado. Projeto sem foco, empreendimento com grande probabilidade de confusão, de erro, de fracasso. Ok? Vamos colocar esse aqui, fracasso. Definição do escopo, então. Eu vou definir o escopo. O que é o escopo? Gente, vou falar de novo. Escopo é nada mais, nada menos do que você escrever, descrever o que o projeto vai entregar. Ele vai entregar o quê? Apenas uma planta? Ou ele vai entregar a planta, a obra, os decoradores, quando a gente fala, por exemplo, da construção de uma casa? Depende do que o cliente pede. Você pode ter um cliente que te pede tudo dentro de uma casa. Ele quer a decoração, ele quer áreas de lazer, ele quer a planta, ele quer a construção, ele quer que você organize tudo. E você vai ter gente que quer apenas a parte de decoração e design de interiores. Ok? Depende do projeto, depende do cliente. Mas, basicamente, vão ter as listas, vão ver se necessita de ferramentas eletrônicas, se tem alguns métodos de orientação mais complexos e a definição da própria estrutura analítica de projeto. Por exemplo, se você vai fazer um churrasco para 30 pessoas, dentro do seu escopo você vai colocar comida, bebida, local, transporte e música. Aí você faz uma primeira cotação e você descobre que o custo vai ser de 600 a 900, ou seja, de 20 a 30 reais por pessoa. Aí o pessoal vai lá e pia, fala, não. 20 a 30 é baratinho, né, gente? Venhamos e convenhamos. Mas o pessoal fala, não quero saber. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cortar o transporte e a música, ele vai dizer, o projeto não vai contemplar, ele vai contemplar comida, bebida e local. Transporte por conta de cada um, música também. Vocês vão levar CD, DVD, aparelho de som, façam o que vocês quiserem, mas o projeto não vai programar nada disso. Aí o custo cai para 14 a 20 por pessoa e o pessoal fala, ok, agora eu estou satisfeito, porque eu vou levar 5, 6 pessoas, então vai sair 120, se eu fosse por aqui, ia sair 180 e já está muito fora do meu orçamento. Então, a gente consegue aqui administrar o escopo com o subproduto. Qual é o subproduto? Subproduto 2 e, no primeiro momento, subproduto 1. Então, aqui era 1 e aqui era 2 depois dos cortes. Aqui, proposta básica é o subproduto do conceitual. O detalhamento dos planos é o subproduto do planejamento. Depois de montar a equipe, eu faço o detalhamento dos planos para uma nova aprovação, para ver se não vai ter nenhum tipo de ajuste, como ocorreu aqui no churrasco, por exemplo. Montagem de equipe. Aí eu coloco uma equipe de especialistas. Por quê? Porque agora eu sei exatamente o que foi aprovado e aqui eu posso buscar profissionais especialistas na área que vão me trazer o conhecimento técnico necessário. Se eu for falar de um evento turístico perto das cavernas, eu não posso levar qualquer guia turístico. Eu tenho que levar um guia turístico que vai saber falar das cavernas e que conhece a parte toda de segurança das cavernas. EAP. Quais são as vantagens de se desenvolver a EAP? O grau de detalhamento é muito grande, a comunicação é muito clara, tem que ser. Você consegue estimar o tempo com maior precisão, distribui as tarefas e responsabilidades, portanto, você sabe quem precisa do quê, quem vai responder pelo quê e quem está fazendo o quê. Vai também determinar as interfaces entre as tarefas. Talvez a atividade 1 tenha correlação com a atividade 6. Se as duas têm correlação, se você não fizer a EAP, se você não montar esse desenho aqui, que está aqui embaixo, você provavelmente não consiga enxergar em que momento que você vai ter essa junção, essa interface. Você consegue se programar e controlar melhor, o fluxo de informações vai ter uma cara, você vai poder entender como tem que funcionar ou como foi pensado, e você consegue avaliar melhor os custos e riscos. Pensando na EAP como uma estrutura analítica de projeto, né, de um sistema novo de carreiras.
Então, quer dizer, uma empresa, isso é um exemplo, ela vai desenhar, o projeto é justamente desenhar um novo sistema de carreira. Bom, para isso ela precisa, dentro do escopo, das políticas, do reenquadramento, da sensibilização e dos sistemas técnicos para fazer esse novo gerenciamento de carreira. Dentro das políticas, vamos abrir. O que é a EAP? É justamente pegar o item políticas e aí você vai abrir como definição de diretrizes, analisar o impacto financeiro, negociação e fazer ajuste nas políticas junto ao sindicato, porque a gente está falando de carreira, então, carreira, sindicato diretamente ligada. Depois você tem que escrever a política e aprovar a política, para depois passar para o reenquadramento dos funcionários, sensibilizá-los de que isso é bom e utilizar ferramentas que possam monitorar se isso está acontecendo dentro do previsto. Nós vamos por um breve intervalo e a gente já retorna com o nosso conteúdo. Bom, retornando então, quando a gente está falando da estrutura analítica e a gente fala da interface e a gente fala também do que precisa, por que a gente precisa saber da interface? Quando a gente começou a falar do escopo em algumas telas anteriores, quando tem as caixinhas lá numeradas, né, 4.1, 5.1, 6, 7, enfim, essa interface ela gera muitas vezes uma dependência. O que seria dependência? Por exemplo, para eu dar a minha teleaula aqui, vamos pensar nessa teleaula. Eu preciso gerar um material. Depois que eu gero o material, esse material vai para uma produção. Enquanto eu não gerar o material, a produção não pode revisar. Então, a tarefa revisar material, ela depende totalmente da tarefa entregar, receber material. Certo? E aí, publicar o material na rede depende de revisar o material. Então, a tarefa publicar, ela tem
total dependência da tarefa anterior. Mas é sempre nessa lógica? Não, às vezes você precisa, você tem uma interdependência entre as tarefas. Por exemplo, você pega numa obra. Numa obra, você pode ter interdependência, por exemplo, supervisionar o escopo, supervisionar a rede elétrica. Bom, você só pode supervisionar a rede elétrica depois que você não põe rede elétrica, você não passa conduíte sem antes ter parede. Então, a parede tem que estar feita, os conduítes têm que serem colocados, e aí você vai revisar a rede, os fios passados, depois você revisa. Então, a parede não tem muito a ver com a rede elétrica diretamente, mas é uma atividade que precisa ser feita antes que o conduíte seja colocado, e o conduíte é que vai ter o fio passando. Portanto, você tem uma inter-relação, uma interface entre algumas etapas desse processo. E por que é importante que o gerente de projeto tenha uma visão disso? Porque se alguma coisa começar a atrasar, por exemplo, as paredes não subirem, não. Parede não subir, isso não vai acontecer e é fácil de ver. Mas a parede sobe, aí por algum motivo o cimento não secou, ou não, fizeram besteira, não colocaram os conduítes. Tem que quebrar a parede, tem que passar o conduíte, tem que... Então, vejam que as pessoas que trabalham não são as mesmas pessoas que fazem. Você tem pessoas alocadas na obra. Então, você tem que pensar em estruturar de modo que, na hora da realização do projeto, da construção, lembrem-se, fazer um projeto não é executar a obra. Então, quando a gente fala em construção de um prédio ou de uma casa, pensar na construção, estabelecer a ordem das tarefas, não é efetivamente fazer a tarefa, não é subir a parede, não é passar o conduíte, e sim ordenar para que a obra, quando pegarem o projeto na mão, falar, bom, em primeiro lugar nós vamos subir as paredes. Não, em primeiro lugar é a fundação. Depois, a rede de esgoto começa, tal, e aí por aí vai. Então, o projeto não é a construção em si. A construção é a realização do projeto. O projeto é a idealização. O projeto é a organização de algo que será feito depois. Depois do quê? Depois do projeto acabar. Aí sim vem a obra. E a obra vai executar o que o projeto fez, pensou, elaborou, organizou, planejou. Ok? Então, o que é? Ó, hoje eu só estou falando ok. Eu vou tentar, juro que eu vou tentar não falar mais ok daqui para o final da aula. Dependências, então. Como é que elas ocorrem? Término é início, quer dizer, eu preciso que uma atividade termine para outra começar. Ou eu tenho início a início. Então, início a início, eu tenho duas tarefas começando ao mesmo tempo. Eu tenho término a término, duas terminando, e eu tenho início a término, uma começando enquanto a outra vai terminar. Ok? Ó, lá já foi eu com o meu ok de novo, que horror. Vamos continuar, vai ser minha meta aí para a nossa teleaula de hoje. Conseguir não falar mais ok. Vamos explicar, então, essas dependências, que só olhando assim não é muito óbvio, meio confuso. Por exemplo, se eu tiver duas tarefas, cavar a fundação, vamos utilizar esse exemplo, e despejar concreto. Término a início. Eu preciso despejar o concreto apenas depois de cavar a fundação, certo? Primeiro eu cavo a fundação, depois eu despejo o concreto. Início a início, despejar concreto e nivelar concreto. E enquanto eu inicio o despejar o concreto, eu já inicio o nivelar concreto. Então, as duas atividades vão caminhar em paralelo. Por quê? Eu já começo a pôr o concreto, se eu esperar, ele vai endurecer. E se ele endurecer desnivelado, acabou. Então, eu inicio o despejar concreto e eu inicio ao mesmo tempo o nivelar concreto. Tem que ser ao mesmo tempo. Então, as duas atividades, elas estão interligadas pelo início delas. Uma começando, a outra começa. Eu só vou poder nivelar se eu estiver despejando. Então, não adianta o cara ir lá nivelar. Ele vai nivelar o quê se não tem concreto? E o outro, ele não pode despejar enquanto o nivelador não estiver lá. Enquanto não tiver as coisas para nivelar.
Se só chegou o concreto e não tem ainda, né, a linha, o negócio para poder dar o nível, então ele não pode fazer. Tem que esperar, porque as duas têm que caminhar juntas para o resultado ocorrer. Já no caso de cavar, não. Você cava e depois você joga. Então, terminou cavar, inicia o jogar o concreto, derramar o concreto. Só que o derramar o concreto vai com nivelar o concreto. Até uma certa parte não precisa nivelar. Você vai encher um buraco. Quando chegar no nível, aí sim você passa a trabalhar essas duas tarefas. Término a término. Instalar fiação e inspecionar parte elétrica. Aí é término a término. Por quê? Eu começo a terminar, né? Eu termino a instalação da fiação. Então, eu vou lá, estou colocando a fiação. Quando está terminando, o cara está inspecionando tudo que ele terminou. Ele fez aquele andar. Ele vai terminar uma e terminar a inspeção. Por quê? Porque a inspeção, você vai falar, então, mas é início também. Claro, só que ele vai terminar, é término a término. Por quê? Porque o aval não está no começo, está no final. Enquanto eles estão passando a fiação, o cara pode começar em qualquer momento. Só que as duas têm que terminar ao mesmo tempo. Eu terminei de passar a fiação, entreguei a tarefa, instalar fiação, e eu tenho que entregar a supervisão. Por quê? Porque se tiver alguma coisa de errado, o cara não pode ter entregue. Ele não pode dar o parecer de entregue à tarefa se a inspeção não foi feita. Ele pode começar a inspeção a qualquer momento, contanto que ele termine junto e diga, está tudo ok, toda a fiação está ok, no momento em que a tarefa de instalação também terminou. Então, eles precisam terminar junto para que o resultado desejado seja obtido. Ele não pode fazer isso depois, porque aí o cara já foi embora. Então, ele tem que amarrar as duas atividades para que elas sejam feitas simultaneamente, o término. Ok? Ó, foi de novo. E o início-término? As estruturas do telhado do seu projeto de construção são construídas fora do local. Isso quer dizer, o telhado, ele vai vir, uma estrutura de telhado vai vir de fora. Então, você tem duas tarefas do seu projeto, são entrega de estrutura e montar telhado. A tarefa montar telhado não pode ser concluída até que a entrega de estrutura seja iniciada. Então, é início-término. Para eu terminar de montar telhado, eu preciso que inicie a entrega de estrutura. Por quê? Eu começo a trazer a estrutura. Claro, eu não vou trazer um telhado inteiro. Eu entrego partes dessa estrutura e eu vou terminando a montagem do telhado. Então, quando eu começo uma, eu estou terminando a outra. Aquele pedaço eu termino quando a entrega começa. Começou a entrega, eu consigo dizer que eu estou entregando, terminando a parte do telhado. Espero que não tenham dúvidas. Se vocês tiverem, mais uma vez, posta lá no fórum. Eu explico para vocês com maior detalhamento. Bom, aí chega a parte que eu adoro, né? Definir o cronograma. Como é que eu defino um cronograma? Pomba, eu já coloquei quanto tempo cada atividade vai levar. Então, quando eu faço a estrutura analítica de projeto, basicamente, eu deveria ter colocado uma tela em branco aqui, mas eu faço assim, atividade 1, blá, 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 blá. Aí eu coloco lá 4 dias. Aí eu coloco atividade 2, Y. Coloco lá 1 semana. Cronograma vai do dia tal, por exemplo, 1/2 a 5/2. Isso é cronograma. Isso é quantidade de dias, que não importa quando vai ser. Aqui eu já estou dizendo quando que vai precisar dessa atividade número 1. Tá? Então, eu tenho que listar todas as tarefas, estipular tempo em horas de trabalho. Aí eu falo para vocês, por que eu tenho que estipular as tarefas em hora de trabalho? Se você pensar bem, no seu trabalho, você vai falar, não, eu não sou horista, eu sou CLT, eu tenho minhas horas semanais, tal. Mas se você pegar seu salário e dividir pela quantidade de horas, você é contratado para cumprir que carga horária? Você não faz o seu apontamento? Você não tem que ir lá bater o seu cartão? Para bater o seu cartão é para quê? Para saber quantas horas você trabalhou.
Se você quer saber quantas horas você trabalhou, então você é pago por hora, você pode avaliar que o teu trabalho também você recebe X por hora. Então, como que você vai saber disso? Você pega a quantidade de horas, você divide pelo trabalho. Tá. Fácil. Por quê? Porque no projeto você vai trabalhar com pessoas que vão passar determinadas horas em determinadas atividades. E elas vão ser remuneradas por conta dessas horas. Então, toda vez que você colocar uma atividade, você vai precificá-la e vai quantificá-la em horas. Por quê? Porque aí fica fácil de você estabelecer o pagamento da equipe. O que acontece numa EAP? Ela tem duas partes. Você tem a definição da atividade, quanto tempo, quantas pessoas e quanto vai custar cada etapa. E depois você tem, na planilha financeira, um outro desdobramento que eu explico depois. Então, na EAP é o quê? A atividade, quanto tempo vai durar, quantas pessoas vão ser alocadas e quanto vai custar cada tarefa. Mas o custo não é depois? Sim, mas se você não montar na EAP e não tiver uma ideia, na hora de levar para a planilha, que é feita normalmente, simultaneamente, você vai ter dificuldades. Então, façam dessa forma. A atividade 1 descreve pessoas, recursos financeiros, tempo e materiais, e aí vocês já colocam aqui quanto cada atividade vai querer. Isso é fazer a EAP, estipulando tudo isso. Definindo os recursos disponíveis e necessários. E criando os vínculos entre as tarefas. Então, esse aqui é um exemplo aqui, tá, do MS Project, que é um software que faz isso. Você coloca a tarefa, você coloca quanto tempo, você coloca as datas, de quando a quando, né? E ele vai te gerar um gráfico desse tipo aqui. Esse gráfico, quem não tem o MS Project pode utilizar também o gráfico de Gantt, que é do Excel. Se alguém tiver curiosidade, eu posso passar para vocês e vocês utilizarem isso para ver como é que isso funciona, tá bom? Os recursos. O que acontece com os recursos? Pode não ser suficiente. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que pensar se eu posso trabalhar com hora extra, se eu posso realocar de uma tarefa para outra. Por quê? Porque, ideologicamente falando, eu vou pensar quantas pessoas, quantas horas, quantos recursos de dinheiro, de materiais eu preciso para cada tarefa. Mas e se eu perceber que uma determinada tarefa está se atrasando, tá ficando, né, para trás? E ela tem uma dependência com uma outra. Então, se essa tarefa não ficar pronta, eu vou comprometer o projeto, ou uma parte dele. Então, o que eu faço? Eu tenho que avaliar se eu preciso trabalhar com mais gente, se eu preciso tirar de uma área e colocar em outra, se eu posso fazer isso. Por quê? Porque as outras tarefas já foram encerradas. Eu tenho que ter uma clareza de quantos recursos eu estou utilizando. Aí, recursos são todos aqueles que eu falei. Tempo, dinheiro, materiais e pessoas. Então, sabendo quanto eu estou alocando em cada, quanto tempo vai durar, e aí eu vejo que numa determinada tarefa as pessoas terminaram antes, então eu posso imaginar ou posso pensar em realocar aquelas pessoas, aquela tarefa para outra. Por quê? Porque a outra tarefa está atrasada e vai comprometer o projeto. Então, o gerente de projeto ele precisa fazer essa gestão dos recursos, de modo a que o projeto não perca o seu dinamismo e os seus prazos. Então, realocar é normal, isso acontece frequentemente. Posso pensar também em trabalhar com hora extra quando não é problema, não é dinheiro, né? O dinheiro não é problema. Posso encurtar o tempo de duração, por quê? Porque o meu dinheiro está ficando escasso. Posso acelerar a execução. Aí você fala, mas acelerar a execução não é a mesma coisa que diminuir o tempo de duração? Não, não é, porque diminuir o tempo de duração pode ser planejar com menos tempo. E acelerar a execução é apertar o prazo apenas da execução do projeto. Ou eu posso pensar em terceirizar, né? Terceiros assumem algumas atividades. O uso de programas de computador, né, normalmente são necessários. Aí eu falei do MS Project, mas eu posso usar o que eu falei para você, o Gantt, né? O de Gantt.
Como que você administra o cronograma? Bom, primeiro você lista, isso aqui não tem nem muito o que falar, né? Detalhadamente cada tarefa. E eu coloquei um exemplo aqui para que vocês possam ver exatamente como que ele é desenhado, como que vocês vão desenhar isso para colocar no modelo de plano que eu falo no finalzinho da aula, explicando a parte B do nosso trabalho, tá? Então, realmente é isso, é colocar a atividade, você pode colocar em semanas, você pode colocar em meses, depende do tempo que o projeto vai levar. Então, ou em meses, pode ser em semanas e pode ser em horas, se o teu projetinho for uma coisa muito simples. Mas, normalmente, usam-se semanas e meses, é o mais usual. Preciso me atentar a feriados, pontos e finais de semana. Por quê? Pessoal, se eu não pensar nisso, eu posso ter problemas na hora de receber. Ah, mas atrasou o material. Por que atrasou o material? Porque o fornecedor não entrega. E não entrega por quê? Porque é feriado. E a gente já sabe que o fornecedor mais barato não entrega no feriado. Então, essas coisas têm que ser colocadas, computando os dias que não vão ter dias úteis, ou que você vai ter que esperar um dia a mais, ou 2 ou 3. Por exemplo, se a gente não coloca no nosso cronograma que a aula é gravada, aí eu esquecendo de gravar essa aula para o carnaval, aí chega no dia do carnaval, chego lá, faculdade fechada, né? Completamente alheia ao que está acontecendo no meu dia a dia. Gerente de projeto também não pode estar alheio. Então, ele tem que considerar isso, incluindo quando, às vezes, você trabalha com fornecedores de outros estados. Horário de verão, rodízio municipal, que aqui em São Paulo nós temos. Então, se você tiver que trabalhar com pessoas que vêm de fora, você tem que avisá-los. Olha, se vocês chegarem entre tal e tal horas, tem problema de rodízio. Por quê? Porque entra uma multa, a multa entra no custo. Poxa, você não avisou, eu não sabia, eu não olhei. Então, esses detalhes, gente, têm que ser vistos. Todos os detalhes têm que ser vistos e comunicados com os parceiros, com as pessoas que vão trabalhar no projeto. Por quê? Responsabilidade do gerente. Por quê? Porque vai encarecer o projeto. Tem que pensar em sazonalidade de produto, porque alguns produtos... quero merengue de morango, legal. Você vai fazer uma festa com tudo de morango. Todas as comidas e todas as sobremesas, pensando em alguma forma colocar o morango legal. Legal, você vai fazer isso em fevereiro? Vai coisa nenhuma, porque a época do morango não é fevereiro. Você vai pegar lá para o mês de maio, junho, você tem morango. Então, você tem que pensar. Por quê? Porque em maio barateia. Em fevereiro vai custar muito mais caro, que você tem que buscar em outros locais. Identificar, então, a sequência das atividades por ordem de realização e prioridade. Isso a gente já viu. E gerar a dependência. Quem depende de qual, para que você possa gerenciar tudo isso. Limites. Bom, você tem que colocar dentro do projeto alguns limites com cenários otimistas, pessimistas e prováveis. E a duração estimada para cada atividade. Tem gente que fala assim para mim, escuta, mas o tempo estimado não é o tempo provável? Não, eu posso estimar em função da quantidade de recursos que eu tenho, mas é provável que não ocorra. Por quê? Porque algumas etapas vão depender muito de terceiros ou de coisas que não estão... que não dependem do próprio projeto, das pessoas do próprio projeto. Então, se eu precisar de aval da prefeitura, eu posso dizer que a prefeitura diz que dá o laudo em uma semana. Mas a gente sabe que ao longo dos anos, quem trabalha muito com projeto e trabalha com órgãos públicos, você sabe qual é o prazo que eles te dão. É até 30 dias. Mas você sabe que na prática funciona em 60 dias. Então, você vai dizer que o tempo estimado é de 30 dias. Por quê? Porque a regra diz. Porém, que a praxe ensina que o tempo provável é de 60 dias e não de 30. Mas por que eu não posso trabalhar, então, com o tempo provável? Bom, você pode. O problema é que se você não tem uma estimativa de tempo, você não consegue esticar. Você tem que dizer para o teu cliente o seguinte, são 30 dias pelas normas, porque o cliente vai te falar, mas a prefeitura diz que em 30 dias ela solta o alvará. Tá bom. Em 30 dias ela tem esse prazo, porém, usualmente a prefeitura não libera nada em menos de 60 dias. Aí como é que você faz? Você tem que mostrar isso para o teu cliente, para ele saber o que esperar. Então, prazo pessimista, mais de 60 dias, 90, 120.
Qual é o pior dos casos que aconteceu? E qual é o melhor dos casos? Olha, em 20 dias estava liberado. Naquela prefeitura, 20 dias é o liberado. Por quê? Porque você tem que poder acionar as outras tarefas quando estiver pronto, por exemplo, o aval. Vamos seguir. Condições externas, prazo de fornecedor, exigência de prazo pelo cliente, liberação das instalações para a equipe de projeto trabalhar, período de chuva, seca, enchente, legal. Isso pode afetar a sequência previamente estabelecida. Por isso que os limites têm que considerar essas condições externas para definir esses prazos anteriores aqui de máximo, mínimo, provável e estimado. Aí o diagrama de precedência. O que é isso? Dentro da EAP, eu faço o quê? Precisa fazer separado a EAP? Não, você pode colocar diagrama de precedência, que é justamente dizer qual atividade depende de qual. Você coloca dentro da EAP. Você faz uma tabela Excel só e você insere a precedência numa coluna, colocando aqui, ó, que nem o nosso exemplo. Qual atividade depende de qual? E qual precede qual, para você saber qual é a ordem que elas vão ocorrer. Precisa ter isso? Fundamental, precisa. Você pode colocar dessa forma? Pode, mas eu estou pedindo para que vocês trabalhem com o Excel. Por quê? Porque vocês vão fazer o cronograma, e aí eu quero que vocês insiram dentro do cronograma a precedência. Dentro da IAP, na verdade, não é nem o cronograma. Dentro da IAP, vocês vão colocar a coluna de precedência para já amarrar as atividades na própria IAP. Cronograma, então, é só um exemplo um pouco maior, tá? Para vocês verem como é que a gente faz. Coloco qual é a tarefa e depois eu coloco em semanas ou em horas, dependendo, né? Eu falei para vocês que dentro de uma semana pode trabalhar 40 horas, pode trabalhar 20 horas, aí depende. Tá? Aqui eu estou pressupondo que vão trabalhar 8 horas. Então, 5 vezes 8, 40. E uma semana, 40. Eu estou falando uma semana, são 5 dias úteis. Mas eu poderia estar trabalhando com 6 dias, com 7, aí depende. Tá? Vocês que vão definir isso dentro do projeto de vocês. Vamos assistir um vídeo rapidinho e a gente já retorna. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point, you're going to need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling. Stand by me. No matter who you are. No matter where you go in life. You gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall on the mountain.
Thank you, thank you. Nesse vídeo para o nosso projeto. Imagina gerenciar todas essas atividades, gravar em tantos países diferentes, com necessidades específicas, porque em alguns lugares você precisa de autorização do governo para gravar a imagem no local. As pessoas estarem no mesmo tom, cantando, compilar, mandar a equipe, viagem. Eles levaram mais de 1 ano para fazer esse vídeo. Então, é fantástico ver que um projeto para gravar apenas um vídeo, né? Um vídeo desse, um videoclipe de uma música, possa ter por trás um projeto gigantesco para mobilização de recursos, de equipamentos. Por quê? Porque tem que levar câmera, porque tem que levar gente para fazer, tem que ter lugar para ficar, tem que gravar, tem que ter a luz adequada, tem que conseguir as condições, as autorizações, enfim. Um projeto serve para viabilizar esse tipo de ação e muitas outras. Aqui no nosso slide, é só para mostrar quais são os produtos, os subprodutos de cada etapa, que eu estou incluindo a conclusão do produto e o fechamento, mas ainda não vou falar desses itens, porque isso vai ficar para uma próxima aula. Eu só retomo de vez em quando para que vocês tenham uma ideia. Ó, nós estamos aqui nessa mobilização, detalhamento dos planos ainda, aliás, para depois a aprovação e a mobilização de recursos, que é realmente alocar os recursos quando eles serão necessários. Planejamento do recurso, então, é a relação dos recursos necessários, que deve ser iniciado ao mesmo tempo em que o planejamento das atividades. Quando eu começo a pensar a atividade, eu começo a planejar recurso. Quais são os recursos? Vamos lá. Mão de obra, material permanente, material de consumo, serviços terceirizados. Aqui eu estou abrindo de uma outra forma. Ah, mas você falou que era gente, né, pessoas, dinheiro, tempo e materiais. Aqui eu estou dizendo como eles são categorizados dentro do PMBOK. Mão de obra, são os funcionários, pessoas. Material permanente, bens, equipamentos, tal. Está aqui o nosso M e as pessoas. Material de consumo, tal, a gente pode pensar aqui. E os serviços terceirizados. Aqui eu não incluí nem dinheiro e nem tempo, mas eles fazem parte, sim. É que aqui eles desdobram na parte de orçamento e no cronograma. Isso aqui é o orçamento, isso aqui é o cronograma, tá? Mas eu sempre menciono esses 4 grandes tópicos que são divididos aqui, e gravem bem isso, que pode ser uma pergunta de prova. Estimativa de custo. Eu tenho o custo unitário de cada recurso, eu tenho o custo da duração da atividade. Lembra que eu falei para vocês que tem que fazer em tempo? Então, é tempo versus o valor hora. Então, se você trabalha 60 horas a R$8, você multiplica que você vai ter o seu custo. O custo unitário é 8 por hora, o seu custo da atividade é 60 vezes o 8. E os custos indiretos são despesas, como, por exemplo, a administração geral da organização, tal, coisas que não estão diretamente ligadas ao projeto, mas que também serão pagas durante este momento. O orçamento, ele é global e é a apresentação da relação de todos os custos envolvidos, não pode ser parcial. E tem que ter também um cronograma de desembolso, que é exatamente o quê? É exatamente aquela planilha Excel do cronograma, mas colocando os valores. Por exemplo, em fevereiro eu vou colocar 2.000, em março eu vou colocar 300, em abril, e aí eu vou colocando. Fevereiro, a atividade, quanto que eu tenho, quanto que eu vou gastar e ao longo de quanto tempo eu vou pagar cada atividade. Desta forma aqui, ó, fica mais claro. O aluguel eu não vou pagar nada, por quê? Porque a empresa ainda não está funcionando. A luz, eu já começo a pagar. Por quê? Porque aqui eu estou isenta de aluguel até o projeto ficar pronto, porque depois que ficar pronto e que o prédio estiver em funcionamento comercial, aí sim passa a se pagar o aluguel. Mas a luz eu já começo a pagar. A água também começo a pagar. Produto de limpeza eu compro antes, por quê? Porque vai ter que ser feita a limpeza antes do pessoal entrar. Aí vão outras tarefas, tá? Aqui eu estou falando de despesa de funcionamento, com salários, encargos, enfim. Aqui eu já começo a ver
qual é a saída negativo de tudo que vai ser colocado no projeto. Então, é uma forma de fazer a apresentação e dizer ao longo do tempo quanto que eu vou gastar em cada. O orçamento, então, é o principal instrumento de controle financeiro, claro. Gente, intervalo está aqui, vocês podem colocar nessa tela, mas eu não vou fazer intervalo, eu vou seguir. Vamos continuar. Plano de projeto, então, é o quê? Nós já falamos, então, da EAP, nós já falamos do cronograma, nós já falamos do orçamento. O plano de projeto é o quê? É colocar tudo isso junto. É o modelo de plano detalhado que eu coloquei para vocês, disponibilizado, para que vocês possam preencher essas etapas ao longo das 2 aulas e preenchendo com as tarefas que eu coloquei para vocês executarem, que é a realização de um pequeno projeto. A gente deve montar um por quê? Porque é através desse plano que a gente convence as pessoas a darem dinheiro para o projeto. Convence a diretoria de que está bem estruturado. Consegue apresentar numa licitação, se for o caso. Se você não tiver um plano de projeto com todos os detalhes, você não consegue vender a ideia e nem entrar numa licitação. Como plano de carreira. Ah, mas por que plano de carreira? Gente, plano de carreira porque quem trabalha em projeto, quando você chega numa empresa e você fala, bom, o que eu tenho? Por que eu vou te contratar? Porque eu trabalhei com projetos e todos os projetos foram de grande sucesso, tal, eu tenho uma grande experiência em projetos. Ele tem um plano de projeto para ver que tipo de projeto você fez, o que você fazia dentro desse projeto, quais eram as suas atribuições, e ali ele também tem um cronograma, tem orçamento, isso quer dizer, ele tem toda uma estrutura. Então, você consegue melhorar a tua carreira quando você vende a ideia, quando você demonstra que você trabalhou dentro de um projeto que foi de sucesso, utilizando aquelas métricas de como medir o sucesso de um projeto. Além disso, ajuda a proporcionar uma análise mais adequada. O que você precisa, né? Como montar um plano? Você precisa de um produto, você precisa de prazo e de custo. Basicamente é isso. E os elementos complementares? Eu preciso saber quem é a equipe, os currículos, a justificativa e a forma como a administração do projeto vai ser. Aquelas coisas que entram dentro da proposta básica. Colocou na proposta básica, expectativas da administração. Como foi a expectativa e depois você vai dizer como ela foi efetivamente feita. Isso quer dizer, como que a administração foi feita, como delegou a matriz de responsabilidade, quem era responsável pelo quê, quem fazia o quê. Isso é uma forma de mostrar como que o plano de projeto acabou sendo desenvolvido. O que se coloca nessa proposta, nesse plano de projeto? Problema, oportunidade ou justificativa. O escopo, o programa de trabalho. Gente, aqui não tem muito o que falar, não. O que é programa de trabalho? Quem vai fazer o quê, quando? Aqui é o tempo, quanto tempo vai levar. Aqui, quanto vai custar. Aqui, como preciso do dinheiro. E como que eu vou cobrar também do cliente. Então, eu tenho a mobilização dos recursos nesse plano de projeto e eu tenho também como que eu vou cobrar do cliente como gerente de projeto. Bom, você vai me dar 5% de entrada ou 10%, você vai me dar 20% no andamento para pagamento das despesas operacionais e você vai me fazer o pagamento final depois que eu te entregar toda a documentação no finalzinho do projeto. A forma que vai ser contratação e o currículo da equipe que você está contratando para trabalhar no projeto. Por quê? Porque o diretor da empresa precisa saber com quem você vai trabalhar, saber como você vai trabalhar com essas pessoas. Por isso que existe a expectativa da administração. Porque o cara quer saber se ele vai poder participar, se ele não vai poder participar, se ele vai ser apenas informado ou se ele vai estar junto no processo inteiro. Então, isso é colocado naquela parte de expectativas da administração do projeto. Quanto maior o grau de detalhamento, maior as chances de aprovação, porque aí fica claro, né, preto no branco. Justificativa, a explicação sobre o problema que o produto do projeto irá resolver. Público-alvo, para quem? Quem vai usar esse produto que você está criando? Como foi feita a pesquisa de público-alvo? Para justificar essa escolha do público-alvo para ver se esse produto vai atender realmente a um problema ou uma necessidade deste público-alvo especificamente. Se você fez uma pesquisa de público-alvo sem metodologia nenhuma, e aí
remete ao porquê que vocês tiveram metodologia no começo do curso. Aprender a fazer pesquisa. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com pesquisa. Para fazer marketing, vocês precisam de estatística, precisam saber de pesquisa, precisam saber fazer uma boa pesquisa. Para quê? Para depois de montar um projeto, você ter a credibilidade na escolha da metodologia que você fez para levantar os dados de mercado. Recursos, então, humanos, materiais e outros necessários. Legislação, tudo que pode impactar, leis ambientalistas, por exemplo, né? O que as leis do país ou da cidade, ou o que a prefeitura permite, os alvarás, enfim, tudo que envolve legislação que não depende de você, mas que precisa para o processo de produção de alguma coisa. A produção é a descrição detalhada, como efetivamente o produto vai ser feito. Custos do projeto e do produto. E aí eu estou falando do quê, gente? Eu estou falando que, por exemplo, eu vou construir um avião. Eu tenho que ter o escopo do projeto, que é como eu vou desenhar o próximo protótipo do avião. Mas eu tenho depois, dentro do projeto do avião, eu tenho o avião em si. Então, o escopo do avião é um avião que tenha X lugares com poltronas de metragem tal, qual material que vai utilizar, as peças, o tipo de turbina, se é da GE, se é de outra fornecedora de turbina, quais são os componentes dos avionics que eles vão utilizar. Avionics são uma série de instrumentos que são colocados na cabine de comando. Enfim, existem duas coisas quando você fala de produto físico. Você vai fabricar uma caneta, vamos falar uma coisa mais simples? Uma caneta. Qual é o escopo da caneta? Ela é vermelha, ela é preta, ela é azul, ela é acrílica, ela é de metal, ela é de aço, ela é de ouro, ela tem a ponta fina, grossa, pilô, ela é o quê? Então, a especificação técnica do produto, que é chamado de escopo do produto, é diferente do escopo do projeto. Escopo do projeto é que o projeto vai entregar. E escopo do produto é como o produto vai ser fabricado. Quando você faz um projeto de algo que vai ser fabricado, de um bem físico, você necessita, essencialmente, necessariamente, de desenhar também o escopo do produto. Por isso que quando eu falo para vocês exercitarem um projeto com um serviço, com um evento, é justamente para não incorrer nesse tipo de problema de ter que descrever um bem ou um produto que vocês venham a querer fabricar. Bom, repeteco, cronograma e quem vai ser a equipe de projeto. Bom, agora, o conteúdo está terminado. Eu vou explicar para vocês. O leitura ativa, ou seja, né, o nosso planejamento semanal, o que vocês vão ter que fazer. Então, primeira coisa, assistir a teleaula. Olha que legal, no nosso leitura ativa agora, como não tem a teleaula ao vivo, eu preciso colocar para vocês assistirem essa teleaula, que eu falei bem rápido hoje, falei um monte de ok, depois no final eu consegui, eu acho que me segurar, né? Aí o segundo item são as leituras complementares, onde eu coloco as 10 principais tendências em gerenciamento de projeto para 2013, não tem nada para 2014 ainda, então eu coloquei de 2013. Os 10 mandamentos da gestão de projetos, primeira parte, que eu acho muito bacana. E o item 2.3... Gente, quando vocês fizerem as leituras, eu coloco sempre o questionário de portfólio em relação às leituras e algumas questões também podem estar voltadas ao material de aula, tá? Mas as leituras são importantes, por quê? Porque eu tenho que falar um conteúdo gigantesco para vocês em apenas 100 minutos. Às vezes eu falo, não sei, eu acho que hoje não vai ter muita coisa para falar. Final das contas, eu gostaria de mais um tempo para não ter que correr do jeito que eu corri hoje. Mas vamos lá. Então, façam as leituras, que é muito importante. A atividade integrada, então, a parte B, ela vem complementar aquela primeira parte que vocês fizeram. Vocês vão desenhar o cronograma detalhado e item 3 do modelo, tá? Desenvolver a planilha de risco. Aí fala, puxa vida, mas o que é planilha de risco? Eu coloquei lá uma planilha de risco onde você tem qual é o tipo de risco, se ele tem
Mas, se ele é positivo ou negativo, que o risco pode ser positivo também. O risco de você receber um aporte financeiro muito grande no projeto vai fazer com que você tenha que fazer o quê? Por exemplo, de repente correr, melhorar, você vai conseguir diminuir o tempo que você vai fazer do projeto. Então, é um risco? Mas é um risco positivo. Então, na nossa planilha, que tem lá postada no Moodle, você tem o sinalzinho de mais e menos, quer dizer, positivo ou negativo. Depois, qual a probabilidade dele ocorrer? Alto, médio ou baixo? A, M, B. Se for alto, for um risco negativo, eu tenho duas opções. Ou eu trato ou eu elimino. Se eu tenho um risco, o impacto é muito alto, eu tenho que eliminar. Eliminar custa mais caro do que tratar. Tratar é contornar. Eu até dei um exemplo para a festa de casamento, onde eu falo, se faltar luz, poxa, imagina um casamento sem luz? Então eu tenho que eliminar. Então eu vou colocar um gerador. Gerador custa X. Tratar eu posso colocar o quê? Velas. Mas velas também trazem um certo tipo de risco. Mas como a probabilidade é pequena, eu coloco a opção de tratar e já programo ter as velas lá e não alugo o gerador para a festa. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida nesse item, também, assim como nos demais, é só mandar as mensagens. Vocês vão desenvolver, então, essa planilha de risco. Está disponível no Moodle, incluí-la antes de elaborar o orçamento. Na planilha de risco, vocês vão estimar os custos das ações que serão tomadas caso vocês optem pela solução de eliminar ou de tratar certo risco. Por isso que o orçamento vem depois. E aí desenvolver o orçamento, que é o item 4 do modelo, considerando a alternativa escolhida na planilha de risco e mais os outros itens. Aí eu coloco algumas orientações aqui para vocês. Fiz um questionário de portfólio e coloquei um filme Terra Fria para que vocês possam ver, analisar e pensar que tipo de projeto, qual seria a estrutura de projeto para que essa empresa pudesse resolver os problemas que vocês vão ver no filme. É um filme muito interessante, ele é longo, tá? Mas eu gostaria que vocês vissem. É um complemento, não é obrigatório, não são atividades que serão exigidas, eu não vou perguntar nada disso. Mas é muito interessante. Além de algumas outras leituras que não deu para colocar nesse planejamento e ser cobrado, mas que eu acho muito interessante se vocês puderem fazer essa leitura. Então eu coloquei como complemento porque são leituras bacanas, o filme também vai trazer um aporte muito grande em várias áreas da administração, com vários temas que vocês já tiveram até agora, e vocês podem consolidar, amarrar um pouco mais, costurar essa colcha de retalho, que é a administração, sob seus vários aspectos. Então, tenha uma boa semana, um bom carnaval. Quem não vai pular, quem vai ficar estudando também, bons estudos. E estarei disponível no Fórum de Dúvidas da Semana, nas mensagens, a partir do retorno, né, do nosso carnaval. Então, um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade na nossa terceira aula.